jornal Super Notícia foi fundado em 10 de junho de 2002. Atualmente é vendido por 50 centavos e tem um apelo especial junto às classes C e D. A jornalista Carla Alves trabalha há 20 anos na Sempre Editora. Atual responsável pela editoria do Super Notícia, ela conta um pouco mais sobre a sua trajetória profissional e sobre todas as suas atribuições. Na verdade, eu estou aqui no jornal já há 20 anos. Eu entrei bem depois da formação no jornalismo, eu me formei em 97, em 98 eu vim para o jornal. E comecei minha carreira como repórter, assim, tive um curto período como rádio escuta, né, que eu acredito que vocês conheçam um pouco dessa atividade. E depois já surgiu uma vaga na reportagem, foi a minha maior trajetória, foi na reportagem, no Caderno de Cidades, que é um caderno, basicamente é a alma do Super, né? Que é um caderno onde se cobre tudo, desde os efeitos de um grande temporal a um seminário de educação. Então é um caderno que te dá uma bagagem bastante importante para o jornalismo. Do caderno, da reportagem em cidades, eu fui para a coordenação de pauta, que em algumas redações adota-se nomes diferentes, mas é basicamente é como se fosse uma chefia de reportagem, definição de pautas que vão ser feitas, para onde que os repórteres vão e tal. E de lá eu já tive uma passagem direto para o Super como subeditora. Eu fiquei 4 anos como subeditora e aí fui comandar o Caderno de Cidades do Tempo, que faz parte do mesmo grupo. E desde o ano passado, em junho do ano passado, eu retornei para o Super como editora do Super. E aí nessa nova versão aqui do jornal foi criado um núcleo de cidades. Então atualmente eu sou responsável pela editoria de cidades do Tempo e pelo jornal Super, porque são produtos que coincidem, né, no projeto, no tipo de cobertura. É lógico que a gente está falando de dois jornais com perfis bastante diferentes, né? Então muitas vezes o que é destaque no Tempo, que a gente sabe que é um outro perfil de leitor, não ganha o mesmo destaque no Super e vice-versa. Então, um pouco da minha trajetória aqui no jornal é isso, assim, resumindo, é essa experiência mesmo em cidades. Carla conta também um pouco sobre a rotina da redação, a distribuição das matérias dos diferentes assuntos, além das matérias destinadas aos repórteres que se dedicam tanto ao Super quanto aos outros jornais do grupo. Na verdade, participo dessa reunião de primeira do Tempo na condição de editora de cidades. Entendeu? Sim. Mas a definição da manchete do Super, o que vai estar na primeira, fotos, aí eu faço uma reunião mais enxuta com a equipe de fotografia, diagramação, para a gente definir ali quais são os assuntos, porque o Super ele tem um modelo de capa, né? Assim, a gente sempre sai, além, obviamente, da manchete, tem alguns formatos que a gente sabe que tem um peso grande para o Super, que é o esportes, tem a variedades, que a gente sempre tem uma modelo, uma atriz, alguém do mundo de celebridades na capa, porque tem um apelo de compra, de banca importante, então isso foge um pouco ao que é do Tempo. E é importantíssimo vocês saberem o seguinte, a gente está falando de 2 produtos que têm uma repercussão de leitura diferente. Enquanto o Tempo é um jornal mais voltado para assinantes, né, assim, o grosso dele é a conquista do assinante, né, gente que já está na casa dele esperando o jornal chegar. O Super ele tem uma característica totalmente de apelo de venda, de banca. Então a nossa manchete, as cores, toda a capa, não que esse cuidado não se tenha com o Tempo, mas se a gente não tem esse apelo de uma maneira forte, o jornal não sai da banca. Né? No caso do Tempo, não, ele vai chegar na sua casa independente da manchete que for, da escolha que tiver sido feita. Então a gente tem que ter um cuidado maior nesse sentido,
do que a nossa venda, a nossa entrega para o público, ela depende única e exclusivamente do nosso apelo de manchete, né? Então, assim, o tempo, obviamente, ele vende em bancas e tal, mas não é a sua grande parte não é de venda de banca, é de assinaturas. O Super atualmente ele é um dos jornais mais vendidos do Brasil. Sim, sim. E você acha que isso se deve, apesar dessa crise do jornalismo impresso, você acha que isso se deve, esse pensar todo da manchete, das cores, você acha que é isso que confere ao Super, de uma certa forma, ele ser um dos jornais campeões de venda? Tem vários aspectos, né? O primeiro, eu acho que assim, talvez é a grande característica do Super, e aí eu acho isso fundamental, que é um jornal que permite à população de baixa renda o acesso à informação. O preço dele é o que garante a essas pessoas. A gente já, né, o Super foi criado em 2002 e tem uma história disso. Assim, a gente tem leitores que sempre nos trazem esses relatos de que eu nunca tinha lido um jornal, nunca tinha comprado um jornal. Então a gente permitiu o acesso à informação a uma parcela extremamente carente disso. Né? Aqui em Minas a gente é referência também para o país, assim, com um case de sucesso, por causa desse formato e desse preço. Né? É uma linguagem, o formato dele, a edição, as matérias são mais curtas, mais compactas, né? A gente traz uma informação, ela é cuidadosa, mas ela tem um outro aspecto que é de transformar numa linguagem para pessoas que não tinham nenhum tipo de costume, né, de fazer uma leitura de impresso, né? Tava quase que totalmente refém de informação só de televisão, ou no máximo de rádio, e essas pessoas hoje consomem. A gente tem hoje uma circulação diária de, em média, 150 mil exemplares, que nos garantem uma audiência de 1.400.000, 1.500.000 pessoas todos os dias. Então é um número bastante expressivo, então a gente tem uma responsabilidade social bastante importante nesse aspecto. É um modelo que se adota em outros lugares do país, né? No sul do país tem, Rio principalmente, né? Lá tem vários jornais com esse perfil mais popular. Não foi uma novidade, mas em Minas é uma grande referência e se tornou referência nacional também. Existe alguma diferença no processo de apuração de vocês em relação ao Jornal Super? Não. Na verdade, a equipe ela é a mesma. O nosso trabalho, fundamentalmente, ele se baseia na edição. Sim. Né? Assim, na escolha da edição. Como eu falei, hoje a gente tem, por exemplo, a capa do Caderno de Cidades, que vai sair amanhã, é uma matéria pequena no Sul. Sim. É o mesmo repórter que fez, é o mesmo texto. O que é feito em relação a ela, em todas as outras, é o trabalho de edição. De escolha de título, escolha de foto, né? Um apelo. A linguagem a gente tem que adequar, porque tem muitos termos. A gente teve uma pesquisa recente que nos mostrou assim, o real público do Super. Então são pessoas assim, com um nível escolar muito baixo, a sua maioria vai até o ensino médio. Então tem termos que para nós jornalistas são termos né, fáceis, mas aí a gente tem que sempre traduzir, tornar o texto mais acessível. Isso mais para o campo de matérias envolvidas com política, economia, geralmente? Tem alguma? Na verdade, assim, os três pilares do Super são as matérias de cidades, mais com foco no noticiário policial, esportes, né, e variedades. Sim. E dentro de cidades existe um outro aspecto, além do noticiário policial, que é uma coisa que a gente tem conseguido fazer e a gente tem um retorno muito positivo, que são as matérias de prestação de serviço. Entendi. Oferta de vagas de emprego, cursos para capacitação profissional. Sempre que a gente sai com uma manchete assim, e a gente tem tido esse cuidado de trazer esse tipo de noticiário,
a gente tem uma repercussão de vendas Uma maior. aceitação legal. Principalmente num momento como Entendi. esse, né, de crise. Então a questão é mais da linguagem, né? De trazer uma De linguagem edição. mais clara, trazer uma De linguagem mais edição. cuidadosa. Não é feita nenhuma distinção, muito pelo contrário. O mesmo repórter que apura uma matéria para o tempo, é o repórter. A gente não tem equipes, eu estou dizendo em relação às cidades, por exemplo, mas se fizer uma matéria sobre pesquisa de preço de gás de cozinha, a economia está produzindo essa matéria para o tempo. Sim. É o mesmo material, só que o nosso título é um título diferente, é com apelo popular, uma linguagem mais fácil, mais acessível, mais objetiva, mais clara. Entendi. Como é que vocês... Eu vou explicar para vocês como é que funciona assim, do ponto de vista de divisão. Esse, porque tem outro lado da redação. Esse lado da redação a gente fica com as editorias mais assim, que interagem mais. Que é o portal, a editoria de cidades e do Super e lá no fundo a rádio. Então, Tem esse estúdio, tem mais um outro lá no... não, o estúdio esse de o estúdio. transmissão, ali a gente tem um estúdio pequeno de gravação, só gravação, e tem esse que, por exemplo, para gravar entrevistas, né? Como você falou que acompanhava Isso. Agora, por exemplo, Pode deixar. na eleição a gente trouxe os candidatos, fez Sei. sabatina, então depois da participação deles Pra governo, a gente fez. Legal. E essa distribuição segue essa lógica, né? Porque são editorias que tem que se falar o tempo inteiro. E aí, Precisam dessa comunicação, né? Legal. Aqui é feita a edição das imagens, né? A gente traz as fotos, fotógrafos. Depois, se vocês quiserem falar qual. Não sei se vocês recebem, porque não tem distribuição para toda a cidade. Mas a região Centro-Sul é uma distribuição gratuita todo fim de semana. É um jornal mais de comportamento. Aqui fica a nossa chefia. O Super e o Tempo, e todos os produtos impressos da Sempre Editora, eles têm um projeto gráfico já específico, embasado, né? Então a gente tem as cores, tanto que tem cores do Tempo que não entram no Super, tem cores do Super que não entram, porque são marcas, né? Sim. O Super tem a marca vermelha muito forte. Que são diferentes. O Tempo já usa o verde. As nossas artes, muitas vezes são o mesmo conteúdo, mas a gente adapta para colocar mais cor. Sim. Então, assim, tudo seguindo o projeto gráfico dos dois jornais. Entendi. Então, assim, a gente tem uma equipe de diagramação, né, que é uma equipe formada para atender os dois, tanto que a gente fisicamente está no mesmo espaço, tá? Existe uma integração grande em relação a isso. E muitas vezes o diagramador, uma hora ele está desenhando uma página do Super, outra hora já está desenhando a do Tempo, porque eles têm um conhecimento dos projetos dos dois. Mas a gente segue um projeto com esse tipo de apelo mesmo, mais cor, letras maiores, isso faz uma grande diferença. A gente tem percebido assim, cada vez mais, a gente tem um contingente grande de idosos, leitores idosos. Então, recentemente a gente deu uma mexida nas páginas para aumentar um pouco. Porque às vezes tem dificuldade para ler. Né? Isso, a gente vinha recebendo muita ligação, porque é um público que não lida, né, com e-mail, às vezes a gente recebe carta de papel com esse pedido para a gente aumentar o tamanho das fontes. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado, porque, por exemplo, o noticiário de variedades, que é um noticiário que tem palavra cruzada, é uma coisa assim, que a gente não pode deixar de ter. Assim, tem um público fiel que espera o jornal todo dia para fazer a palavra cruzada. Aqui no Super, porque a gente tem um pacote, então a que a gente publica no Super tem um nível diferente da que é publicada no Tempo. A gente tem todo esse cuidado de fazer um produto, mesmo sendo a mesma equipe, né, dentro do mesmo espaço, a gente dá a cada um dos produtos a cara que ele tem para atender o público que é fiel a ele. Vocês já receberam alguma crítica em relação a isso? Da construção da capa e tal? Tem muita...
Agora até diminuiu, mas antes a gente recebia muito assim de mulheres, não entendo por que só tem mulher, não tem homem na capa e tal. Só que o nosso público, assim, essa pesquisa agora, a gente já tinha feito essa experiência na época da Copa. Sim. E aí a gente teve um retorno, que a gente tem uma integração com o setor de distribuição, e isso estava repercutindo na venda. Entendi. Quando a gente tirou a mulher e colocou homem. Teve um impacto grande, assim, né? Faço ideia. Então, assim, a gente, na verdade, se adequa ao que o leitor também... O público quer. Né? Mariela. Por favor. A Mariela é fotógrafa. E esses dias ela está ficando no fechamento, então ela vai poder dar um pouquinho dos dois lados. Bacana. Tá Vocês joia? querem falar aqui? Querem falar? Ué, tanto faz. Você tem disponibilidade de falar? Pois é, eu tô vendo que ele tá gravando, já tô ficando já tímida. Não, mas se quiser a gente pode tirar. Das Assim. câmeras, não. Mas lá Não tem problema não. Não vou falar. Sei. Então, a gente está tendo um recorte especificamente nesse trabalho que a gente está produzindo, focado em matérias policiais. Do né? Super. Do Super no Dia. Tá. E assim, a gente gostaria de saber que tipo de grau de envolvimento que a fotografia tem com o Super, assim. Você percebe que existe... E também os limites, né? Porque o que pode, o que não pode. Às vezes você chega lá e vê alguma coisa muito impactante. Quais são esses limites? Ou não tem? Tem. Assim, não tem limite para foto, né? A gente pode fazer a foto que a gente quiser lá no momento, só que o que sai no jornal são coisas menos agressivas, né? Então, eu fiz duas matérias assim pro Super que me deixaram, assim, me tocaram mais, assim. Uma foi um enterro de um bebê de 8 meses que tinha ido pra creche, voltou com uma dor no pescoço, um roxo no pescoço, e aí foi pra UPA e morreu. Então, assim, foi um acidente na creche, assim. E o povo e a família era muito humilde, então o enterro era na casa das pessoas, da casa deles, assim. Então, na hora que eu cheguei no lugar, assim, tinha a mãe, o pai, a avó e um caixãozinho branco com um neném, assim. Na hora que você chega, você dá aquela respirada, né? E antes de qualquer coisa, você entra, você conversa com a pessoa, né? Meus sentimentos, nós estamos aqui. Isso é a minha forma de trabalhar, tá? Eu acho que você se humanizar, você ter empatia com o seu entrevistado, com o seu fotografado é muito importante, né? Apesar da foto roubada, também tem seu lugar, você precisa às vezes fazer esse tipo de coisa, eu prefiro, se eu tivesse a oportunidade, ser um pouco mais cuidadosa. Mas até pra você pedir pra fazer uma foto daquela situação, né? Pra você chegar lá e fazer aquela foto, você fala... Né? Aí você não pode aparecer o rosto da criança, né? Você tem que ter esse cuidado. Ter esse cuidado, você pode tirar várias fotos, aí no final eu pedi pra uma pessoa que tava lá segurar uma vela, então eu foquei na vela e apareceu o caixão desfocado atrás, um caixão branco, pequenininho. Então assim, você tem que ter um pouco de sensibilidade para mostrar o que está acontecendo, mas sem expor demais, às vezes, as pessoas, né? Um outro caso foi que a gente, dia de Natal, a gente estava ali na Sapucaí, e uma pessoa chegou e falou assim, nossa, uma pessoa acabou de explodir ali. Aí fomos correndo para ver o que era um morador de rua que estava mexendo, achou alguma coisa no lixo, estava mexendo e explodiu o negócio, cara. Explodiu inteiro, assim, tinha dedo para um lado, mão para o outro, e a moça, eu acho que era a companheira dele que estava do lado, chorando em cima do corpo. Então a gente chegou no momento, assim. Então você tem que esperar a coisa acalmar, porque você não quer expor a pessoa, você põe um cobertor em cima, deixa só o pé à mostra, sabe? Você tem são umas sutilezas para você mostrar o que está acontecendo, mas não precisa mostrar o corpo arrebentado, né? Você não precisa mostrar uma situação dessa que eu acho que não é bom nem para a pessoa que vai ler, né? E para quem está vivendo aquilo, né? Você vê o tanto de coisa que acontece assim, né? Pai que mata filho na frente da mãe,
né? Então são situações que você não precisa expor a coisa dessa forma, né? Existem formas mais delicadas de mostrar esse tipo de situação. Então, assim, eu tomo muito cuidado, assim, porque eu penso que todo mundo que eu fotografo tem família, né? Tem amigo, morador de rua. Quando a gente vai fazer matéria de morador de rua, né? A gente sempre conversa com a pessoa. Tem muitas pessoas que chegam e falam assim, não quero aparecer porque meus filhos não sabem que eu tô morando na rua. Né? Meus filhos moram em outra cidade, meu pai tá muito velhinho, então não quero me expor, não quero expor minha família. Então eu acho que é isso, você ter a sensibilidade de ver qual que é a pauta, de ver qual que é a melhor forma de você mostrar aquilo, sem omitir nada, mas você não precisa escancarar a coisa pra prejudicar ninguém. Assim. Então eu acho que é muito delicado isso, mas eu acho que aqui no jornal a gente consegue fazer um trabalho bem legal, assim. Porque se você for muito agressivo, você acaba... O outro não te escuta, sabe? Você não alcança o seu objetivo, né? Exatamente, exatamente. Você tem que ir devagarinho para a pessoa entender, que eu acho que é um papel muito importante do Super, que ele trouxe o hábito de leitura para o público CD. Né? São matérias que são um pouco mais curtas do que no tempo, mas a pessoa fica sabendo de tudo. E o Super é um jornal que ele me impressiona, que ele está na mão de todo mundo. E como ele é um jornal barato, eu termino de ler o Super aqui, não é um jornal que eu levo para casa, é um jornal que você deixa ali no ponto de ônibus. Então outra pessoa que chega vai ler um pedacinho, aí você deixa no ônibus, aí outra pessoa pega. No que você está lendo dentro do ônibus, a pessoa que está atrás de você está lendo junto com você, sabe? Então é uma coisa que assim, todo mundo acaba lendo Super. Assim, eu fico... impressionada, encantada. Onde você vai, tem alguém com Super debaixo do braço e lê um pedacinho, pessoas moradores de rua, sabe? Que você nunca fala, não, o cara mora na rua, né? Compra o Super todo dia, lê o Super, divide com o outro, conta, comenta com você, se você vai conversar, eles falam sobre as matérias. Então é um jornal que ele é barato e tá sempre na rua. Então todo mundo lê. Eu acho que isso é importantíssimo, esse hábito de leitura que o Super proporcionou para as pessoas um pouco mais humildes, que não tinham esse hábito. E quando o texto é muito rebuscado, a pessoa fala, se acha meio burra, né? Fala, não entendi, não sei. Então, o Super ele pegou uma linguagem, uns assuntos complexos, pôs numa linguagem mais simples, então todo mundo acaba entendendo, assim. Isso é maravilhoso, você deu acesso à informação para muita gente que não tinha. Você falou que agora está preparando uma reportagem sobre feminicídio. Nesses 6 anos que você está aqui no jornal, você sentiu alguma mudança no tratado dessas pautas policiais, principalmente na questão da mulher? Você acha que foi caminhando assim? Porque hoje em dia isso é mais discutido, seja mais debatido. Você acha que a posição do jornal tem mudado nesse sentido? Acredito que sim, tá dando mais voz, né? Porque como é um assunto que está sendo mais falado, acaba que é interesse dos leitores. Então a gente acaba fazendo mais pauta sobre aquilo, né? Mas eu acho que o jornal acaba sendo um reflexo do país, assim, eu não sei o que vai acontecer agora, né? Não sei se depois dessas eleições o que vai acontecer, mas você sente que a gente tem que ter um cuidado, né, para falar de tudo. Mas eu acho que sim, que a coisa tá se abrindo. É porque eu fico com medo, gente, eu não sei o que vai acontecer nessa eleição, eu fico morrendo de medo de falar qualquer coisa, assim. Mas eu acho que até então, o caminho é de abertura, sabe? A gente fala muito mais coisa que a gente falava antes, a gente pode discutir, sabe? Com o editor, com a secretaria de redação, eles são muito abertos a proposições, até discordâncias. Às vezes a gente discorda de uma coisa, a gente pode conversar, existe o diálogo. Existe o diálogo. Aqui na redação existe muito isso, assim. Eu nunca trabalhei em outra redação, mas eu fico muito, muito feliz de poder conversar. Vocês viram onde que é a secretaria de redação?
A Carla Sim, mostrou pra vocês? passou Então, assim, por é lá. no meio da redação, a porta tá aberta, é uma porta de vidro, sabe? As pessoas são super acessíveis. Então, assim, não tem aquela hierarquia de falar, ai, não posso conversar, ele vai brigar comigo. Aqui no jornal eu não tenho isso. Né? A Carla tá ali no meio, que é a editora do Super, ela fica no meio de uma redação aberta, do lado de repórter. Então, todo mundo escuta todo mundo, assim. Eu acho que por mais que tenha uma hierarquia vertical, aqui é tudo muito horizontal, assim. Todo mundo conversa muito, a não ser coisas muito... Né? Porque o jornal tem um dono, né? Existe uma hierarquia, então existem coisas que realmente... Falam, melhor a gente fazer dessa forma. Precisa de um processo de decisão. Exatamente. Então, assim, aí conversa. Mas mesmo isso, assim, mesmo quando é não, é um não conversado. Claro. É um não falar assim, não, vamos dar dessa outra forma, vamos fazer assim, vamos por esse lado. Entendi. Então, assim, por enquanto, e eu espero que continue assim, eu acho que a possibilidade de diálogo está cada vez se abrindo mais. E essa facilidade se vê também nos textos, nas fotos do jornal. Em tudo. Assim, eu vejo lá o jornal, né, de amanhã. Tem um programa que está em lá as páginas do jornal. Então, a gente tem acesso a essas páginas. E, assim, já teve situações de eu ter visto uma foto, e aí eu fui lá no editor, vamos supor, fui na Carla lá e falei... Ai, Carla, tem uma outra foto melhor, olha essa foto aqui. Acho que ela tá mais legal, vamos trocar? Vamos. A gente dá toque de manchete, olha, eu acho, será que assim não fica mais legal? Assim, olha, tem um erro aqui. Então, aqui na redação, todo mundo é muito aberto ao diálogo, ao outro. Isso é muito legal, assim. Muito legal. Não sei como é que é nas outras redações, mas eu acredito que o jornalismo é isso, né, gente? É contribuir um com o outro, é trabalhar em equipe. O foco é o leitor. Então, qual que é? A gente tem que trabalhar para o leitor, né? Então, se for da melhor forma para ele, então eu acho que a gente está indo no caminho certo. Você acredita que às vezes essa atmosfera acaba que colabora para o fenômeno que é, assim, por exemplo, vamos pegar aí o Super, que é um fenômeno, né? Você tem ele aí como o jornal mais vendido do país. Né? Você acha que esse clima acaba que corrobora para esse fenômeno? Acredito. Eu sempre acho que um clima bom corrobora para coisas boas, assim. Sabe? Eu acho que essa redação... as pessoas são muito legais, são profissionais super competentes, né? Uma redação enxuta. Se você for pensar que a quantidade de coisa que a gente faz, né? Fazer o Tempo, o Super, o Pampulha, o Tempo Contagem, o Tempo Betim, o Tempo, a rádio, o portal, numa equipe super reduzida. Se você for olhar as outras redações, são muito mais cheias do que a nossa. E todo mundo trabalha, todo mundo feliz, todo mundo gosta do que faz, o clima é bom. E o clima é bom na redação e fora, todo mundo muito amigo, todo mundo sai, todo mundo conversa, todo mundo bebe, tem gente que viaja. E assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui, assim, sabe? Eu gosto, né? Na hora que eu encho a boca pra falar que eu trabalho aqui, assim, acho muito legal. E as pessoas aqui, eu tenho orgulho delas também, assim. E cada vez mais a rádio trouxe várias pessoas legais, assim, pra perto da gente, né? O Abras, o Piquitito, o Sapia, são profissionais de anos de experiência que te dá um afago, assim, quando você vai conversar com eles sobre a profissão, assim, que essa troca, essa possibilidade de você conversar. Pessoas muito novas, né? Quando eu entrei na redação, eu sempre li jornal. Você fica, eu não sei como é que vocês imaginam isso, mas você lê, assim, o nome da pessoa, você fala, nossa, essa pessoa, que matéria foda, nossa, que legal, não sei o quê. Aí na hora que você chega aqui, a pessoa tem 26 anos. Aí você fala, oi? Você fez essa matéria? Fala, não, que legal, entendeu? Você fica imaginando, às vezes, uma pessoa com cabeça branca fazendo, sabe? E aqui você vê que a redação é muito jovem, tem pessoas que são super competentes, de todas as idades, todo mundo se dá super bem, um ajuda o outro, assim, isso é muito legal, assim, eu gosto muito de trabalhar aqui, muito.